Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo a galera do Box, Cesário, Lino Brito e Fábio. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer enorme estar com você. Obrigado, Nelson, pelo convite. Recepção da Mariana, um grande abraço para o Cássio. Prazer estar aqui, presente Maravilha, nosso aí de Natal. Com certeza. E a oportunidade da gente estar contando mais um pouquinho de uma história diferente aí, que é o boxe, né? Uma modalidade tão tradicional, tão antiga, né? Que a gente tem uma história aí de mais de 100 anos de história do boxe, né? E aí, Cesário, me conta um pouquinho aí. Conta um pouquinho da sua história aí, antes da gente entrar diretamente para falar do boxe e dos projetos aí que você está trazendo aí pra gente. Na verdade eu fui um pugilista, né, de carreira amadora e tinha o sonho de ser campeão mundial e fui me tornando mais velho e fui vendo que era impossível, porque é um país que não tem uma plataforma de desenvolvimento da modalidade. E aí, chegada a uma certa idade, não tinha muito o que fazer, era escolher trabalhar ou a loucura de continuar no boxe. E aí eu resolvi trabalhar e me arrependi. E aí comecei a dar aula e comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu falei, agora eu estou no caminho certo. E eu fui dando aula. Por uma ocasião do destino, acabei montando uma equipe com a força de um dos meus alunos na época particular. Ele montou uma academia para mim e me deu a academia. E aí nós fomos tendo sucesso com a marca Celeiro do Boxe. Fomos tricampeão estadual. E em determinado ponto o presidente anterior falou que gostaria muito que eu assumisse a posição dele, que ele só passaria para mim. E eu não tinha a menor pretensão e a rapaziada começou a me pilhar e eu acabei aceitando aqui na Federação do Rio, a Federação de Boxe do Estado do Rio. Eu acabei aceitando a missão de virar presidente e achei que seria fácil, porque era só ter um bom plano, ter um bom diálogo e ter uma boa fé que tudo se resolveria. E na verdade não foi assim. A gente, quando propõe um bom projeto, na maioria das vezes as pessoas elas estão de acordo, mas até o projeto começar a andar e as pessoas verem que nem sempre a regra é favorável a elas, e elas se desligam e ficam revoltadas e não aceitam e não aceitam a retidão da regra. Mas, enfim, segui adiante, conseguimos muitos campeonatos nacionais, né? Fomos, enfim, bicampeão nacional pela equipe principal, que é a equipe adulta, que a gente chama de elite. E tivemos inúmeros outros resultados de campeão nacional, com a equipe juvenil, com a equipe cadete, com a equipe feminina. Sempre representando o Estado ou era individualizado? Como é que funciona um pouquinho? Na verdade, representando o Estado, né? O brasileiro, ele é por equipe de Estado? É por equipe do Estado. Tá. E aí, nós conseguíamos ser campeão nacional através da representatividade do Rio de Janeiro. E encontrei o Lino aí numa dessas missões. O Lino me ajudou bastante, né? Foi um grande líder que eu tive, que conseguiu juntar muitos treinadores que são muito egocêntricos, né? Que é natural, que é normal. A gente está lidando com pessoas, né? E, então, lidar com pessoas requer muita paciência, muita resiliência, né? Mas a gente precisa de bons generais. E o Lino foi um maravilhoso general aí à frente da rapaziada. Ele virou carioca? Virou. Quem não sabe, ele é baiano, entendeu? Depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas eu acho que a gente trouxe ele para o lado carioca da força. E aí, 2021, saí da federação, entreguei a federação, passei e resolvi seguir minha vida adiante. Enfim, a gente tinha... Continuou como técnico, Na verdade, eu tenho
uma grande gama de alunos particulares, né? Eu dou aula para muitos artistas, empresários bem-sucedidos, enfim. Eu tenho um nicho mais específico, que é do classe A. E aí fui seguindo a minha vida aí, felizão, estou feliz, ganho um dinheiro bom, graças a Deus. Eles usam a modalidade, na realidade, como uma forma aeróbica, né? Não uma forma competitiva, né? Sim. Psica também, né? Hoje em dia o boxe faz muito bem aí para você tá extravasando, suportando, né? essa dificuldade. Em vez de bater social. Nas pessoas, bate num saco, né? Bate na manopla, bate no professor, e é isso. E aí o Pedro Paulo começou, enfim, a gente sempre teve uma boa relação, deputado Pedro Paulo, deputado federal Pedro Paulo, ficou ali conversando comigo, nós sempre conversávamos provocando, né, para fazer alguma transformação, né? Porque ele tem esse olhar muito clínico com relação ao esporte e a socialização das crianças e jovens, né? E ele foi lá me provocando e falei, pô, então vou te entregar Plantou uma sementinha. Porque eu já tinha entregado tantos projetos, né? E eu falei, cara, eu já desisti, porque eu fiz mais de 50 projetos. Mas é na diversidade que a gente consegue vencer, né? Na persistência, na insistência, né? Mas você precisa ter um olhar também de desenvolvimento social. Nós somos um país que a gente tem uma dívida social e eu acho que a sociedade, os políticos têm que começar a olhar e oportunizar mais as crianças. A questão, nós temos duas saídas para o país, é educação e esporte. É isso aí. E cultura? Sim, mas a cultura ela vem através do esporte, ela vem através da educação, ela é complementar às outras duas. Sim, claro. Ela vem junto, mas ela é complementar. Sim. Se você não der educação, você não desenvolve a capacidade intelectual, de entendimento, discernimento e que a pessoa possa ser independente. Sem o esporte, você não doutrina, você então não cria regras, não cria respeito, responsabilidade no jovem. Comprometimento, porque o esporte ele provoca isso. Sim, claro. Você tem regras a seguir, você tem hierarquia a ser respeitado, você tem uma doutrina da própria modalidade, independente de qual seja a modalidade, você tem que segui-la. Então, isso assim molda o cidadão do futuro, né? Então, assim, aliado à educação, aliado ao esporte, aí você desenvolve cultura, você desenvolve saúde, você desenvolve uma série de outras atividades aqui complementares que fazem a nossa sociedade evoluir. Sim. Enquanto isso não acontece, a gente desenvolve, através da iniciativa pessoal de cada um, né, projetos que vão de encontro à necessidade de determinadas áreas, determinados grupos, né, que é o caso que você está fazendo, né? Para quem não sabe, a gente vai também estar abordando mais detalhadamente isso, né? Na realidade, é um campeonato de basquete nas comunidades. Boxe. Gente, eu falei, vocês vão rir. Acho que a gente já riu aqui bastante antes. Eu já falei umas 200 vezes e eu já errei 200 vezes. Ficou na minha cabeça. Eu acho que eu levei uma bolada hoje de manhã antes de sair de casa, entendeu? Então, aliás, eu acho que eu levei peguei uma luva de boxe e levei um soco na cabeça, deve ter ficado meio assim. Gente, me perdoa. Sempre quando eu falar errado é boxe, entendeu? Mas vamos lá. Boxe. E tudo isso que você está falando, né, Nelson? A gente pode exemplificar, por exemplo, com o resultado da China nessas Olimpíadas últimas, né? Sim, você vê que é um país que faz transforma. Com todo desenvolvimento sério, né? Começar na escola, com a educação física, onde há o treinamento, não é a recreação. Existe uma diferença grande entre o treinamento e a recreação. Ela tem um sentido prático, ela não é feita de forma aleatória. Então você vê, a China perdeu as Olimpíadas para os Estados Unidos pela medalha de prata, porque ela igualou na medalha de ouro. Então é o melhor exemplo hoje, já que o Brasil tem tanto uma relação com a China, né? Sim. Diplomática, eu acho que esse modelo de educação chinês aplicado no Brasil, pegando a criança lá, jovem, e na hora da educação física, porque a educação física ela é importante para o desenvolvimento pedagógico da criança. Não pode ser mais aquela situação, separa as meninas vão jogar queimado e os meninos vão jogar um futsal. Não, na realidade a tem que ser um treino exatamente para todos, não existe mais assim segregação, né? Em função da sua orientação, da sua escolha. Então o esporte ele tem que ser
inclusivo, né? Abrangente e inclusivo. Inclusivo e treinamento. O esporte, ele é treinamento, ele não é recreação. Então, o treinamento te leva a aperfeiçoar assim, a educação, a saúde, o que e por aí vai. acontece, Fábio? Se a gente for fazer um paralelo até, comparando essas duas diferentes nações, né? Você já vem desde de milênios, né? Você com uma certa doutrina na questão da cultura chinesa. Nós temos uma miscigenação cultural que colonizou e gerou as bases do que a gente chama hoje de Brasil. Então, assim, você tem aqui uma questão milenar que já vem, né, de muito tempo. E você tem 500 anos aqui de uma miscigenação muito grande de diversas culturas que compõem o nosso Brasil. Pois eu já vejo... Então, assim, são características diferentes que, para você implantar um determinado modelo, não é simples, não é fácil e, às vezes, ele não se adapta. Mas eu acho que o esporte ele já quebra essa barreira das questões diferenciais de miscigenação. Até porque a questão pedagógica para a criança, ela parte de uma seguinte premissa. Cesário, Lino, Fábio, tem que ser prazeroso. Sim. A gente não pode impor atividades ou esportes de maneira geral para as crianças que não seja de forma divertida, lúdica, que seja, sabe, desenvolvimento dela social. Formar atletas campeões é legal, mas primeiro eu tenho que pensar em formar cidadãos. Sim. Então, assim, cada um tem seu modelo, cada um trabalha da forma que a política do seu país estabelece. Eu acho que não se aplica, a minha opinião, eu acho que não se aplica o modelo deles aqui no Brasil, por N questões, porque a nossa questão pedagógica, ela privilegia a questão lúdica. A criança, ela tem que ser criança, todas as etapas ela precisa cumprir para ela poder ser um bom cidadão. O esporte ele entra como um complemento, né? Então ele não pode ser massificado e não pode ser doutrinatório. Você vai fazer esporte. Não dessa forma, mas dá para mudar, óbvio, né? Que quando a gente fala de China é tudo hiperlativo, né? A gente está falando de alguns bilhões de pessoas, né? Então, assim, são milhões de jovens. Então, assim, para você lidar com milhões de jovens, às vezes você precisa ser um pouco mais centralizador, porque é muita gente para você lidar. Tudo bem, a gente entende. Então, são características diferentes. O que a gente precisa hoje continuar, né, fazendo, continuar solicitando que todos façam, é se doem ao próximo. Tá? Não esqueça que sempre tem alguém do seu lado, precisando de alguma ajuda. Pode ser esportiva, pode ser social, pode ser solidária, pode ser, às vezes, só uma palavra de apoio. A gente transforma a sociedade. O esporte vem de encontro a tudo isso, ele ajuda a todos a acelerar o processo e entregar melhor isso. O boxe, né, ajuda mais ainda nas comunidades. Me corrija, Cesário, se eu estiver errado, Lino, né? A gente vive numa comunidade hoje que é extremamente violenta. As crianças presenciam violência todo santo dia. Aonde eles podem canalizar aquela violência que eles veem, mas de uma forma boa? Através do esporte. Porque ele aprende a usar aquela violência de forma organizada, com respeito, né, seguindo regras, doutrinas. Então, assim, o boxe ele ajuda muito nesse processo de transformação daquilo que a criança está vendo nas comunidades. Ela não externar de forma não regrada a violência que ela presencia no dia a dia dela. Eu entendo que isso, para vocês, quando desenvolveram o projeto, acho que foi a parte mais difícil de conseguir colocar na cabeça das crianças. Não é chegar lá e bater em todo mundo, no coleguinha, querendo descontar a raiva que você vê no seu dia a dia. Aquilo tem regra. Você tem que fazer da forma correta. Respeitando a primeira coisa, respeitando o outro, né? Claro, para ser respeitado. Como é que foi essa questão para vocês lá, para desenvolver o projeto? Fala um pouquinho do projeto. Como é que foi para implantar? Até comenta um pouquinho isso também para a gente, porque a parte de doutrina, a parte do treinamento, né? Sim, sim. Eu tenho um projeto social em Curicica. E tudo que
você está falando aí, né? Eu assino embaixo, porque não é fácil. Nada é fácil. Né? E eu vim de um projeto social também lá em Salvador, né? E eu vejo da seguinte forma, né? O Fábio até falou aí, né? Que transforma a vida, né? Realmente transforma. O boxe hoje ele virou uma ferramenta, né? Onde, na verdade, a gente consegue ver, né, crianças, adolescentes de outra forma. Eu, particularmente, vejo eles de outra forma, consigo enxergar. Eu não quero fazer deles atletas. Atletas é uma consequência. Cidadãos, né? Eu falo para eles direto. Hoje mesmo eu falei com eles. Eu quero formar cidadãos do bem, né? Que um dia eles voltem lá no projeto, né? E seja referência. Repliquem, né? Aquilo que eles podem ser tudo, né? Que eles quiserem. Só depende deles. Né? Pode ser um engenheiro, um médico, um advogado, um professor, até um gari, né? Eu falo isso para eles. Só depende de vocês. Porque o boxe, ele é um esporte muito diferente, posso dizer isso, né? Eu fui um atleta também, né? Na minha época, muito difícil, né? E eu vejo que hoje não é diferente, porém, tem muito mais facilidade, né? A gente hoje pode chegar numa praça, dar um treino, né? A gente pode chegar na rua, né? Na praia. E antigamente era mais difícil, né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas viam o boxe como bardeneiros, né? Brigões de rua. E hoje, né? Com as medalhas que o Brasil vem alcançando, né? Vários treinadores formados, né? Que entenderam, na verdade, que não é só ensinar boxe, mas ensinar pessoas, né? A fazer o bem. Então, isso mudou muito, né? Então, hoje a gente vê muita gente ensinando boxe, né? Ensinar, todo mundo ensina, né? Tem que fazer da forma correta. Né? Fazer da forma correta. É o que eu faço, o Cesário faz, né? Apesar de ser públicos diferentes, mas é boxe. Lógico. Não importa, né? A doutrina é a mesma. A doutrina é a mesma, né? A disciplina é a mesma. E a gente olha, o que eu prezo muito lá dos meus atletas é duas coisas: educação e disciplina. Né? E eu tenho um ditado lá que eu falo, é um triplé aqui o nosso projeto. É família, educação e o projeto. Né? Sem esses três, não adianta que eles não vão, né, ser nada. E aí a gente consegue ver o quanto que o boxe transforma a vida deles. Né? Eu recebo inúmeras, né? Todos os dias, mensagens dos pais, apoio das próprias crianças, né? O reflexo em casa, né? A mudança deles, né? A mudança deles, o quanto que eles mudaram, o quanto que eles transformaram. Então, isso, para mim, é importante, né? Diferente do presidente Cesário, que tem um público diferente, mas é esse público de diferente que ajuda eles. O resultado foi agora, né? Onde o presidente foi buscar recursos, né? Desses alunos deles, né? Para colocar para os meus alunos e alunos de outros treinadores, né? Então, não existe dois tipos de boxe. É um boxe só. É uma família. É uma família, né? E isso foi muito importante, né? A gente conseguiu realmente ver a felicidade de todos, né? Quando receberam a sua parte que, né, foi atribuído, que eles lutaram para isso. E ver assim é muito gratificante. A gente olhar, né, nos olhos das crianças e ver a satisfação vindo deles ali, né?
com os resultados, com a participação. Muito isso bem não tem preço, né? Isso. As crianças muito bem posicionadas, eles fazem do ringue uma extensão do quarto dessas crianças. Eles são alicerce das famílias, né? E eles têm feito um trabalho aí maravilhoso. Eu tô dentro, assim, vai fazer 10 anos ano que vem. Tive a chance de fazer um trabalho de comunicação com o Cesário, à época, quando ele era o presidente, né, da federação. É importante, né? A gente tem que divulgar, né? Senão... Sim. E a gente está até hoje. Fizemos agora o circuito de boxe das comunidades, que foi um evento lindo e culminou com a final em Ipanema, na Praça General Osório, muito em função também do professor Cláudio Coelho, que é da Nobre Arte, ali do Cantagalo, né, que é um mestre de todos eles, é o pai de todos eles aí. E esses caras vêm fazendo um trabalho assim magnífico. Você vê que o boxe, o cara luta 9 minutos com um soco para acertar o rosto, cabeça, e no final, antes do juiz decidir quem ganhou a luta, eles estão se abraçando. Então é um exemplo assim muito bacana de integração, inserção, de moldar mesmo a criança, ajudar as famílias menos favorecidas para que aquele garoto possa ter uma ascensão social, ou pelo esporte, ou pelos estudos, e amanhã ou depois sendo uma outra profissão. Não, isso é importante, né? Transformação, né? Transformação. E a transformação passa pela replicar, né? Pela replicação. Sim. Você chega dentro de casa, você leva aquele conceito que você aprendeu ali, e aí você conversa com seu pai. É para aqueles que têm a família ainda estruturada, a gente sabe a dificuldade que é nas comunidades uma família estruturada, né? É difícil, a gente tem que lidar, às vezes, com situações assim complicadas, né? No nosso dia a dia ali, né? Com as crianças na comunidade, às vezes não tem a presença do pai, às vezes não tem a própria presença dos dois, do pai e da mãe, né? Ele sendo responsável pela criação dos irmãos mais novos. É triste, mas é a realidade. A gente não pode simplesmente assim tampar o sol com a peneira, não pode se conformar com essa realidade, a gente tem que buscar transformá-la, mas também não adianta tampá-la com ali e dizer que não existe isso. Existe, sim, a realidade muito presente hoje é essa, e aí a gente consegue resgatar essas crianças da oportunidade do crime, né? Porque o crime está à porta dele todo dia, né? E o esporte ajuda, né, a afastar essa criança dessa possibilidade, né? Sim. Então, o senhor tocou num ponto aí muito importante, né? Como eu já falei, eu sou baiano, né? Soteropolitano lá de que Soteropolitano, né? De Salvador. Que região lá? Eu sou Salvador, lá da Fazenda Grande do Retiro, né? Mas eu treinava lá no bairro da Liberdade, né? Com o meu professor, o mestre Bel, Egberto Jesus, né? E sou apaixonado pelo meu mestre. Transformou sua vida, né? Totalmente. E agora você está retribuindo para os jovens. Isso, é o que eu falo, né? Hoje eu retribuo ao boxe o que o boxe me deu, né? Sou feliz onde eu estou, né? Lá em Curicica, a galera lá de Curicica agora deve estar assistindo aí, os alunos, os pais, minha família, né? E assim, Salvador foi onde tudo começou, né? E Papai do Céu me abençoou, né? Para me formar o primeiro medalhista olímpico de boxe do Brasil, né? Aí eu pergunto, foi fácil? Lógico que não. Não. Primeiro ouro. Primeiro ouro, né? Medalhista olímpico de ouro, né? Do boxe brasileiro. Conta um pouquinho dessa história para Robson Conceição, em 2016. Mas não foi fácil para o Robson, né? O Robson começou a treinar comigo em 2011, né? Com 12 anos de idade. E só eu e ele, sabe, né? E meu mestre também, que depois eu fui embora de Salvador. E o Robson ficou lá, né? Com o meu mestre. 2011 não, 2001, né? E só Robson sabe o que ele passou para chegar até a medalha de ouro e recentemente ser campeão mundial, né? É o único atleta no Brasil até o momento que é medalha de ouro e campeão mundial. Espero que
alguém aí, né? Outros venham, né? Que repliquem, né, o exemplo possa dele. fazer esse trabalho que ele fez, né? Mas... Que não é fácil, né? Eu nunca vi um atleta como o Robson. Ele treina na chuva, ele treina no sol, ele treina domingo, ele treina feriado, porque ele tinha um objetivo. E desde pequeno ele tinha um objetivo. Que ele queria transformar a vida dele. Ele queria mudar a família dele. Queria ajudar a família dele. E hoje ele fez e fez muito bem, né? E as pessoas me perguntam assim, pô, o Robson te ajuda? Ele faz o quê por você? E eu falo, ele não tem obrigação de fazer nada por mim. Né? A única coisa que ele tem e ele faz é ser grato. É trazer alegria. Porque isso aí que é importante. Ele reconhecer onde ele chegou, quando ele chegou, com quem que ele chegou. E isso, para mim, é o que interessa. Né? Falo com ele constantemente. Né? Agora mesmo, ele estava nos Estados Unidos e uma semana antes da luta dele, ele fez um vídeo maravilhoso para mim lá, para o meu projeto. E a criançada lá se amarraram, né? Então... É uma referência, né? É uma referência, né? Aí eu tenho outro também, o Robinilson de Jesus, 3 Olimpíadas, né? 2008, 2012 e 2016. E fora outros atletas, né? Aí hoje a gente tem, né, 2 atletas também da seleção brasileira lá, que é o Jonathan e o João Vitor, né? E a gente fica feliz porque o trabalho não para, né? É constante, né? E agora, né, com essa molecada lá no projeto, a gente pôde ser campeão do primeiro, né, festival de boxe. Circuito de boxe das comunidades, né? Onde a gente teve a oportunidade de ser o primeiro campeão, né? Isso aí ninguém tira de mim mais. Não, já está resolvido, né? E agradeço, assim, o presidente Cesário, né, que me abraçou desde o primeiro momento aqui no Rio de Janeiro, né? Acreditou no meu potencial, no meu trabalho. Trabalhamos juntos, fomos bicampeão brasileiro, ganhando a Bahia, dentro da Bahia. Verdade. Né? E a galera queria... Como é que foi? E a galera... Não falaram, volta. E a galera lá na Bahia queria me pegar lá, né? Falando que eu era traidor e tal, mas assim... Mas o que eu falo, né? É trabalho, né? O título é resultado de Isso trabalho. Isso aí, a gente não tem para onde correr. A gente trabalha, vestir a camisa mesmo, né? Hoje eu falei pro presidente que agora eu não vou mais ser treinador, né, do circuito, vou estar do lado dele aí, fazendo as coisas acontecerem, porque não dá, né, para você ser treinador e trabalhar, né, fazendo na organização. Tem que cada vez fazer crescer mais, né, a competição. Para isso precisa de tempo e dedicação, né? E se fazer as duas coisas não dá, porque é muito trabalhoso. E mesmo assim, e ainda as pessoas ainda ficam naquela, tá puxando a sardinha para o seu lado e tal, e aí não dá. E aí eu conversei com o presidente, falei para ele que eu não vou mais estar com a equipe, né? Lá, vou ser só um dos organizadores ao lado dele, ao lado do João Vitor, né? E da galera lá, do Fábio aí, e fazer com que, na verdade, esse evento cresça e possa ajudar mais atletas, e sirva mais de pessoas. Referência, né, para os outros estados também, né? Sim, sim. Né? E se multipliquem, em algum momento você passe a ter um circuito nacional. Por que não? Essa é a ideia do presidente, né? Eu conheço o presidente, sei que ele tem uma ambição muito grande, né? Que carência temos no Brasil inteiro, né? Na verdade, uma das nossas propostas é fazer com que haja uma plataforma de sustentabilidade da modalidade e outra de rentabilidade. Então, esse circuito vem de cara com a sustentabilidade e, posteriormente, a gente pensa em contratar, através da nossa empresa, os atletas que se destacarem a estarem conosco no profissional numa plataforma paralela. Então, a gente quer justamente, dentro dessas falas, sua e do Lino, poder mostrar que a gente tem
primeiro que a gente tem conhecimento pleno, né, de causa, que a gente tem comprometimento e que a gente tem seriedade. Aí juntamos aí parceria com o João Vitor, juntamos a parceria com a Secretaria de Esporte, através do Guilherme Schleder, e a gente está aqui mostrando que é uma parceria pública-privada, pelo menos na fase inicial, ela pode ter muito êxito e seguir de exemplo não só para outros estados na modalidade do boxe, mas também seguir de exemplo para outros esportes em todos os estados, né? A gente sempre critica bastante, né, a sociedade, a política, com relação a todo o desenvolvimento social, esportivo, cultural, educacional. E eu acho que chegou a hora da gente parar de criticar e arregaçar a manga, e trabalhar isso. É isso aí. Porque é muito fácil criticar, né? Lógico. Então, mostrar que a gente do outro lado é fácil, né? E é uma proposta ousada, né? Eu sempre fui muito megalomaníaco e resolvi baixar um pouco mais a bola para que a gente pudesse, de fato, construir uma coisa mais sólida. Mais sólida. E você vê esse projeto, a gente começou com três eventos e 4 equipes. Então, conta pra gente, como é que surgiu a ideia? Da onde surgiu primeiro a ideia? Vamos voltar um pouquinho assim. Na verdade, assim, como o Lino disse, você falou, o Fábio falou, hoje o boxe ele está muito radicado nas comunidades. E desde o 2013, onde eu assumi, que a gente teve essa proposta, eu criei uma proposta com 4 pilares, que era massificar, qualificar, sustentabilizar e rentabilizar. E a gente conseguiu ter muita qualidade, haja vista os resultados, né? Só que nós não conseguimos sair da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma ou outra cidade que está conosco, porque a gente não tinha estrutura financeira para a gente poder ir para Macaé, para poder ir para Campos, enfim, para outras cidades que demanda tempo e dinheiro. É custoso, né? É custoso. Mas dentro da cidade nós conseguimos muita qualificação e dada essa qualidade toda, eu saí da federação e vi que deu uma estagnada para cima, obviamente, né? O presidente Eduardo Cardoso aí mantém a mesma qualidade, tem uma safra de renovação, tem um trabalho muito sério, é um trabalho hoje que serve de exemplo para outros estados. A Federação do Estado do Rio hoje ela é um espelho para as outras federações, mas falta essa parceria de querer empreender com a modalidade. E a minha volta para o boxe é justamente essa, é poder trazer negócios para o boxe, é fazer, seu treinador, ou seu atleta, ou seu pai de atleta, eu vou propor à prefeitura, ao Estado, ao governo federal, às empresas, que a gente construa uma plataforma onde esses atletas possam estar tirando seus sustentos do boxe. E aí convidando o João Vitor, através da Specta, que é nosso parceiro aí, através dos projetos. Ela tem que ser atrativa. Tem que ser atrativo. Né? E eu estou cheio de ideias. Até para crescer mais. Uma das ideias que eu estou de fazer com que a gente tenha uma velocidade maior nesse desenvolvimento é criar um reality. Eu já estou com a ideia, já estou escrevendo toda a ideia. Enfim, em primeira mão, que vocês estão sabendo, mas vou criar um reality através do YouTube e já estou organizando tudo, já estou estruturando tudo e a gente vai começar a dar visibilidade aos atletas, porque temos muitos bons atletas e eu digo muito, tá? Eu comparo eles a um chocolate brasileiro. Tem muita qualidade, um cacau de ótima qualidade, mas não tem uma embalagem. Então, a nossa ideia, através de empresa privada, é justamente dar essa embalagem a esses garotos tão talentosos. A gente viu aí nos últimos 3 eventos que fizemos, uma luta melhor que a outra, um nocaute melhor que a outra, um atleta com uma performance
a nível mundial. A gente sabe da qualidade dos nossos atletas. Nesse evento, por exemplo, Nelson, teve atletas da seleção olímpica que disputaram mundiais amador, por exemplo, nesse evento. E isso que o Cesário está falando, dessa qualidade técnica do boxe do Rio de Janeiro, vem desde lá da época dele. Porque, por exemplo, na época que ele foi o presidente da federação, conquistou o bicampeonato inédito. O Rio de Janeiro não tinha título do Campeonato Brasileiro de Boxe em 70 anos de edição. E foi na gestão dele, uma gestão sem dinheiro, ele conseguiu ser bicampeão brasileiro e, além disso, conseguiu colocar 4 atletas na seleção olímpica, né? Seleção de boxe olímpica, e chegou até a exportar atleta para outros estados de campeonato brasileiro. Então, por exemplo, você tinha Na Bahia também? Na Bahia não, mas para o Paraná, para Amazonas. Você tem um campeão, por exemplo, na época da gestão dele, você tem um campeão brasileiro pelo Paraná, que é carioca, entendeu? Então a qualidade é muito grande e o Cesário está certíssimo. Tem que monetizar, tem que transformar, tem que empreender, né? O empreendedorismo ele está em todos os lugares. Tem que sair do amadorismo. Tem que sair. Sim. E essa é a nossa ideia. E o meu posicionamento agora é justamente isso, o profissionalismo. Eu quero a forma que tem para crescer, né? A forma que tem. Eu quero mostrar para o empresário que a gente tem um produto para comercializar, a gente tem um produto que vai dar retorno de mídia, a gente tem um produto que vai dar retorno de marca. Então, eu quero poder mostrar cara, eu vou te falar, não é difícil, porque os garotos estão aí, um melhor que o outro. Os moleques são maravilhosos, uma performance linda, não deixa a desejar a país nenhum. Tem bons treinadores, como o Lino falou, todos os treinadores do Rio de Janeiro hoje, ou quase todos, se capacitaram. Você vê muitos dos treinadores têm um curso de 3º grau, isso é uma coisa que não se pensava há anos atrás. E aí você vê, o caminho é esse. Então, falta profissionalização. Profissionalização, especialização, conhecimento. A palavra diz, né? Conheceis a verdade vos libertará. É isso aí. Isso é uma palavra que dá margem a todos os nichos, né? Então, esses garotos... Dá sentido, né? Dá sentido. Então, os garotos estão se especializando, estão adquirindo conhecimento. Você vê um treinador hoje conversar de nutrição, vê um treinador conversar hoje de performance atlética, ver sobre biomecânica, ver sobre neurociência. Você fala, cara, que maravilhoso isso. Há pouco tempo eu não sabia nem o que era isso. Não sabia. Mas isso tudo aí, na verdade, a gente tem que agradecer, né, aos cubanos, primeiramente, né, que vieram para cá nos anos 90, né, o Bida, o Tílio, o Paco Garcia. E transformaram a modalidade. E mudaram, na verdade, a cara do boxe brasileiro, né? Eu, na verdade, sou fã dos caras, sou cria do Paco também, né? Me formou treinador, né? E os caras mudaram a cara do boxe brasileiro, né? Então, isso a gente tem que ter, né, orgulho mesmo, aprendemos com os caras. Só que aí, logo depois, vem o Matheus fazendo um excelente trabalho, né? Matheus Alves, que hoje é o coach, né, do boxe brasileiro, né? E o Matheus, com ideias novas de fazer com que os treinadores se capacitassem, né? E todos foram nessa ideia aí, se capacitando, né? Entenderam a importância, né? A CB Até Box para evoluir hoje, a modalidade, todos saírem ganhando. É verdade. A CB Box hoje, que é o órgão maior, né, do boxe brasileiro, né, de boxe olímpico, né, que é o que nós fazemos. A CNB fazendo o trabalho dela com boxe profissional. Né? Então, isso, na verdade, são duas entidades que realmente merecem respeito, né? E eu vejo assim, cada um na sua, né, fazendo o seu trabalho, né? Mas falta algo que o presidente Cesário acabou de falar aqui, sustentabilizar esses atletas.
Porque senão fica difícil, né? Você querer conciliar, né? Trabalho, estudo e atividade esportiva, né? E só voltando um pouco atrás aí, né? O bicampeonato nosso, né? De 2016, 2017, 18, 16, a gente foi vice-campeão, né? Lá na Bahia também. E foi quando eu já estava à frente, né, da direção técnica do Rio de Janeiro. Mas isso começou com uma conversa entre eu e o presidente, onde eu falei para ele, para a gente chegar a algum lugar, temos que fazer treinos, temos que conhecer. E eu não conhecia nada no Rio de Janeiro. E ele falou para mim assim, você tem coragem de entrar nas comunidades? Falei, tenho medo não. E ele sabe aí que eu entrei, né? Tinha vários treinadores que não queriam fazer parte da federação. E eu fui lá, falei, pô, vamos. Vamos e transformar. Hoje a gente conseguiu transformar, né? A gente conseguiu ser bicampeão brasileiro. E graças a Deus, né? O presidente Cachorrão, né? Ele deu continuidade ao trabalho do presidente Cesário, né? E vem fazendo um grande trabalho aí. Hoje, como o presidente falou aí, a FEBOX Rio é referência no Brasil. Né? Temos uma forma de boxe totalmente diferente. Então, a gente olha e vê atletas, treinadores se capacitando. Agora mesmo, já está aberta, né, para as filiações de 2025, coisas que não tinha, né? E hoje a federação... Se estruturando mais, né? Se estruturando mais. Hoje tem uma sede, né? Ela então, fica onde agora, a sede? Fica lá na Gamboa, né? Na Ladeira do Barroso, né? Número 9. Da Providência. Isso, né? E mandar um abraço aí para o presidente Cachorrão, a vice-presidente Bianca Armelin, né? E todos os treinadores, né, que compõem hoje a Federação de Boxe do Rio de Janeiro. Né? Hoje temos 2 atletas convocados, né, para a seleção brasileira, que é a Rebeca e a Larissa. Acho que é a Larissa, né, que é lá do Vidigal, lá do Índio, lá, atleta do Índio. E temos mais 3 atletas, né, em uma seleção reserva, que vai ficar nos estados, né? Então, assim, a CB Box hoje ela está lançando um novo molde, né, de boxe, né, dando oportunidade a vários atletas. Sim, e a gente teve nas Olimpíadas, assim, a parte do boxe feminino também muito representativa, né? Serve muito de exemplo para essa garotada, né? A Bia Ferreira hoje é campeã mundial também, né? 2 medalhas olímpicas, uma de prata, uma de bronze. E aí ela estimula essa garotada, as meninas também das comunidades a entrarem também na modalidade. Ela serve também como referência. Passa a ser uma referência. Não é mais um esporte hoje onde você tinha... Hoje as atletas do Rio de Janeiro... Maguila, você só falava de homem. Verdade. Sim. Hoje as atletas que compõem a seleção brasileira do Rio de Janeiro são mulheres. São 2 mulheres, né, que compõem a seleção brasileira hoje. E a Rebeca, tá, Nelson? Em 2019... ela se tornou a primeira brasileira medalhista da AIBA, que é a Associação Internacional de Boxe. Ela subiu no pódio e se tornou a primeira brasileira a ganhar a medalha desse campeonato amador olímpico, tão tradicional de 2 em 2 anos, né? Então, elas estão no boxe também. Foi a nossa gestão, né, presidente? Tem que dar valor a isso. Foi a nossa gestão que levou Rebeca para o brasileiro. Rebeca foi campeã com a gente lá em Cuiabá, em 2017, né? Ainda no juvenil. E todos esses atletas da época deles lá, esses atletas, né, o Nelson, que eles colocaram na seleção no período que eles estiveram à frente da federação, todos provenientes de comunidade. Todos. Então, esses jovens, eles viram um super-herói, uma super-heroína. Eles foram resgatados, se tornaram referência... né? E eles servem de modelo para que outros jovens também possam, através do esporte, principalmente do boxe, sair dessa... O Rio de Janeiro, risco, né? O Rio de Janeiro, Nelson, tem muito super-herói anônimo. Tem muito. E a gente tem que apresentar essas pessoas à sociedade. Sim. Sim. Porque
eles são multiplicadores de talento, multiplicadores de posicionamento, multiplicadores de valores, princípios. Você conversa com um atleta hoje de comunidade, você fica encantado. Nesse dia lá em Ipanema, na final, o Douglas Andrade foi me chamar de senhor, porque, porra, eu tô com cabelo branco. Eu falei, porra, senhor, não. Não, é o nosso jeito. Senhor, é o então nosso... acho que eu já virei avô. Pô, é o nosso jeito. Não, tudo bom. Pode me chamar de Fábio. Mas senhor, é aquela questão da doutrina, né? Do respeito, né? São maravilhosos. Já começa através disso, né? A gente até brinca, né? A gente tenta, né, puxar um pouco a sardinha da nossa idade e tal. Mas, no fundo, né, a gente fica até contente com esse comportamento, claro, né? Claro. Porque o trabalho que foi feito de preparação está dando resultado. Né? Que são, às vezes, para a sociedade, a gente tem uma mania muito assim ruim, a gente quer olhar muita coisa, esquece de olhar as pequenas coisas. Verdade. Né? Pequenos detalhes, atos, pequenas mudanças, pequenos comportamentos, eles já mostram como um projeto, como a sociedade ou como o próprio jovem tem salvação. E tem mesmo. E tão pouco precisa ser feito para que isso seja alcançado. Né? E aí quando... E você então, imagina para mim então. Oi, vô. Pois é, mas agora final de ano tá na moda, o pessoal costuma... descolorir o cabelo aí, você não precisa, Nelson. Você já vem, já tiozão é ótimo. Tiozão é bom. Né? Mas, assim, é legal porque, assim, eu, por exemplo, eu tenho um casal de gêmeos, né, de 12 anos, Melissa e Samuel, e eu, desde pequeno, eu sempre busquei dar autonomia para eles e sempre tive o conceito de que bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, dá licença. Não importa aonde, com quem, de que forma, a educação ela tem que estar em primeiro lugar, ela tem que estar à frente de qualquer coisa. Vai entrar num motorista de aplicativo, para não fazer propaganda, né, de aplicativo nenhum. Então, assim, vai entrar, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora de sair, obrigado. É mágico, né? Isso é mágico. Porque ele quer, às vezes, ou porque ele simplesmente acha bonitinho estar passando 15 horas dirigindo. É um trabalho para ele. Mas, independente disso, a gente tem que ter respeito pela atividade laboral que a pessoa escolheu para sobreviver. E a gente tem esse respeito através do nosso comportamento. Por isso que eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite. E a partir daí, quando eles crescerem, eles serem replicadores disso para as suas outras gerações, para os meus netos, bisnetos, seja lá o que for. Através do exemplo, você replica. Isso que você falou, Nelson, é importante até para quem está dando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque a pessoa é instantânea, você já se sente bem naquele momento. Sim, você quebra qualquer animosidade na hora. Pois é, né? Seja quem for, pô, às vezes é uma pessoa que está cuidando lá do teu jardim, ou cuidando lá da calçada de onde você mora. Boa tarde. As pessoas respondem, sabe? Então, isso já dá uma... E mesmo que não responda, você tem que persistir. Mas você está fazendo... Porque às vezes é timidez, às vezes não estão acostumados com esse tipo de comportamento. Também tem isso. Então, quando você normatiza a coisa, facilita. Então, você sempre falando, as pessoas quando encontrarem com você, o que elas vão fazer? Já. Vão responder. Porque passou a ser tão normal aquilo que elas não estranham mais. E a presença de vocês na comunidade passa a fazer do mesmo jeito. Pode parecer... Quanto mais vocês estejam presentes, mais elas vão entender a importância de vocês no processo. Claro. E mais elas vão replicando. Né? Porque é difícil entrar na comunidade. A realidade é essa. Mas depois que entra, é difícil sair. Porque tem muita coisa a ser feita. Tem. E nós queremos fazer. Já estão fazendo, né? Na realidade. Estamos, mas os nossos planos ainda são tem maiores. Muita coisa ainda, ambições maiores. Né? E assim, a gente não pode parar, né? Não. E o que a gente tem para frente, Cesário? Você já tinha falado já de fazer o BBB, né? O Big Box Brasil, né? Parafraseando aí, com respeito aos registros de patente e tal, mas aqui é só um trocadilho. Né? A gente tem agora para frente, a gente tem o circuito das comunidades novamente. A gente tem... Começa quando? Você já tem uma previsão? A previsão é de março. Começa em março, E a gente vai fazer o boxe profissional também para tirar justamente esses garotos que sobressaíram do circuito das comunidades para o profissional.
E aí a ideia é a gente fazer um contrato com ele de 2 anos, pagando um valor X, como faz o UFC, como fazem algumas grandes empresas. E a gente tem também o reality, né, que vai ser, acho que, a grande cereja desse ano de 2025. Então, a gente tem 3 projetos bons. Em paralelo a isso, a gente vai trabalhar desde o comportamento deles saberem não só empreender, mas a gente vai fazer com que eles entendam do desenvolvimento pessoal, do marketing pessoal. Eu falo que o grande marqueteiro pessoal, para mim, foi o Muhammad Ali. E eu acho que os boxeadores eles têm que seguir esse grande exemplo de acreditarem, de acharem, de se intitularem personalidade, serem bons exemplos, de mostrar que eles conseguem a sustentabilidade, de mostrar que eles conseguem a rentabilidade, de mostrar que eles conseguem nortear novas crianças que virão. A gente quer desenvolver aí uma cadeia do bem para que eles possam ser exemplos e que outros estados, que outras modalidades possam estar fazendo igual. E, cara, eu acredito muito no sucesso do projeto, de modo geral, no sucesso de várias crianças que estão aí, que ainda não nos conhecem, mas que a gente já trabalha pensando neles, né? Como a gente tem inúmeros projetos hoje na cidade do Rio de Janeiro, em inúmeras comunidades, que precisa dessa plataforma de poder mostrar essas crianças que elas vão ter dignidade, que elas vão ter sucesso. Então, a gente quer o sucesso delas, a gente quer lutar pelo sonho delas. Vamos bater juntos. Vamos. Las Vegas é aqui. Sempre. Sempre foi e vai ser. Las Vegas, Rio de Janeiro vai ser a meca do boxe. A meca do boxe, como é a meca do MMA. E vamos voltar a ter mais espaço de televisão, como a gente estava acostumado. Tem luta do Maguila. E todo mundo queria ver o Maguila. Eu digo seguramente que em 3 anos a gente vai estar dentro de uma televisão e sendo convidada por eles. A gente vai ter um produto maravilhoso que eles vão ficar loucos por nós. Isso seguramente. Em 3 anos a gente está dentro da televisão e a gente vai estar aqui falando dessa promessa. Olha que coisa interessante, Nelson, que você comentou agora. Você lembrou do Maguila, né? Foi um atleta forjado lá pelo Luciano do Vale e muito também em razão do falecimento dele recentemente. Sim. Nós temos que lembrar de Acelino Popó de Freitas, conterrâneo do Lino. Seu Popó é 4 vezes campeão do mundo em categorias diferentes. Eu pouco vejo falar em Acelino Popó de Freitas no Brasil como ídolo de esporte. E eu não vou longe, não. Eu estou sendo bem racional do que eu vou falar. Ele está entre os 3 ou entre os 5 maiores ídolos esportivos do Brasil em todos os tempos. Tá? Você tem o Ayrton Senna, que completando 30 anos de falecimento. O Popó não fica atrás de ninguém. O Popó deu exemplo para o Brasil de força, persistência, raça. O cara que saiu lá de baixo. A cada vitória do Popó era emocionante, porque ele cerrava o pulso, ele elevava o nome do Brasil de todas as formas. E um cara para conseguir 4 títulos mundiais... Não é fácil, né? Em categorias, em entidades diferentes, na verdade, né? Ou categorias diferentes. É um fenômeno que a gente tem que estar sempre enaltecendo, sempre lembrando o Popó, lembrando o Éder Joffre. Éder Joffre, o filho... Éder Joffre até hoje é um desbravador, né? Não, até hoje ele é eleito o melhor peso galo de todos os tempos pela Associação Mundial de Boxe. Você tem o Servilho. É como você ter um americano e ser o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. É no quase futebol. impossível isso. Você tem o Servilho, primeiro medalhista olímpico, um amor de pessoa, um senhor que merece todo o respeito. Tem um neto dele sensacional hoje aí representando a seleção. Então são nomes que estão na história do esporte e tem que estar sendo resgatado.
E assim, o Cesário, a gente estava conversando lá no evento, né? No final de Ipanema. Ipanema completando 130 anos. Pouquinho, né? Pouco tempo. Na realidade, quase o tempo do boxe, né? São 120, né? 120 de Olimpíada, né? Então, o Cesário teve o prazer, o privilégio de fazer um evento em praça pública em Ipanema, num bairro nobre. Foi maravilhoso. Com uma estrutura fantástica. Exatamente. Né? Deixa aqui um parabéns assim para toda a equipe da Spectra, né? O João Vitor, a Vitória, né? Que foram maravilhosos. Nos três eventos, né? Eu falava o seguinte, cara, cada vez que eu chegava, primeiro na Cidade de Deus, eu fiquei deslumbrado, né? Quando 2.000 pessoas na Cidade de Deus vendo o evento. O Cesário falou para mim assim... fora da curva, né? É muito bom. O presidente Cesário falou para mim assim... você já viu isso aonde aqui? Eu fiquei deslumbrado. Assim, eu não sabia, né, a imensidão do evento. Quando eu cheguei na Rocinha, eu me... Né, mais ainda, né? E assim, a mesma estrutura... porém com design diferente, né? O João Vitor e a Vitória sempre tentando fazer o melhor, né? E toda vez era algo diferente. Eu falei, caramba, né? Então, assim, foi maravilhoso, muito maravilhoso. E aí eu já estou botando pilha no Cesário, Nelson, que é o seguinte. Por que não uma etapa dessa na Praia de Copacabana? A Praia de Copacabana não é um lugar de show também, de entretenimento? O boxe é um show. Na verdade, já fizemos projeto para isso. Eu e o Ari, o João Vitor... Tomara que aconteça. É sócio do Ari. A gente fez um projeto que chamava Box Open Air. Era um projeto lindo, mas a gente não conseguiu. É o que eu falei. Cara, eu já fiz, juntamente com a rapaziada do João Vitor, o Ari, mais de 50 apresentações. Mas vai alavancar, Cesário, vai alavancar. Não, e a gente conseguiu isso. Assim, o mais importante é assim, que você vê essa fala emocionada do Lino, ela reflete não só nele, mas de várias outras pessoas que estiveram conosco, que viram do nosso desejo, da nossa entrega, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Eu recebi inúmeras mensagens lindas, as mensagens apaixonantes que dá vontade de postar do quanto fomos cuidadosos, carinhosos com o boxe, fomos respeitosos, conseguimos fazer o que jamais se esperava, né? Assim, e, cara, assim, a nossa ideia é fazer cada vez mais, é fazer com que, literalmente, eu falei isso em 2013, e muita gente ria de mim, muita gente cobra de mim também, que o Rio de Janeiro vai ser a Las Vegas da América do Sul. O Rio de Janeiro tem um potencial monstruoso. O Rio de Janeiro é uma cidade poética. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma demanda, uma necessidade, uma carência de eventos. O Rio de Janeiro respira esporte. O Rio de Janeiro ama a luta. Então o Rio de Janeiro vai ganhar a Las Vegas carioca. Cada vez mais crescendo. Vai crescer e vamos ter organização, vamos ter vínculo com o projeto, vamos ter responsabilidade social, vamos ter direcionamento, vamos fazer parceria com escolas, vamos fazer um macro trabalho onde a gente possa colaborar com o cidadão carioca. E colher os frutos ali na frente. Sim, colher os frutos ali na frente. Seja onde todos vão ser beneficiados. Não só os atletas, vamos botar assim, mas toda a sociedade. Você vê, a Cidade de Deus parou, né? A Cidade de Deus parou. Não, você vê assim, uma mensagem, né, pegando esse trecho do Lino da Cidade de Deus, a rapaziada lá que manda na Cidade de Deus falou, ó, nem quero ninguém armado, nem quero fumando maconha na proximidade do evento. Você vê o respeito, o cuidado que essa pessoa teve conosco. É uma coisa... E não tinha ninguém mesmo, né? Não tinha. Aí se tivesse, né? Quando você leva isso para dentro da comunidade, ô Nelson, a comunidade te bota pro alto, te abraça. Você viu a luta do Tizil? Tinha fogos, parecia final de carioca. Parecia a escola de samba entrando na Sapucaí. Isso aí. Foi muito bom. Porque o que acontece, né? Até porque a gente já está assim, já na nossa hora aqui, que passa rápido, né? Não são os 6 minutos da luta, 6, né?
9 minutos. 3 cada round, 3 de 3, não é isso? Isso. Tá? Não são os 3 rounds, mas passa rápido. Mas eu queria só falar o seguinte, né, que é importante, né? Para quem está de fora, né, não só no próprio Rio de Janeiro, mas mundo afora, né? Fala-se muito da comunidade, fala-se muito da violência, né? Mas o que eles mais querem lá é ajuda. É esporte, é atenção. Você dando tudo isso, todos os envolvidos, não importa se ele está do lado errado ou se ele está do lado certo, independente da subjetividade da colocação. Perfeitamente. Todos querem melhorar. E o esporte sempre vai ser bem-vindo. Em qualquer comunidade, eu posso falar isso sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Verdade. Tá? É você chegar com um projeto bem feito, que tenha respeito, tá? Que vise transformar o jovem, as crianças da comunidade, todos envolvidos no processo, não importa, volto a dizer, não importa o lado que cada um esteja, todos vão abraçar. E as pessoas que estão do lado de fora não entendem isso. Né? Elas precisam virar os olhos para as comunidades e entender que elas são solícitas para isso. Elas querem isso. Sim. A gente não pode negar isso a elas. Então, assim, o trabalho, quando é bem feito, ele é reconhecido por todos na comunidade, como o Fábio falou, vocês comentaram, 2.000 pessoas, né, na Cidade de Deus, sem nenhum risco de violência, sem ninguém fumando, sem nenhuma arma sendo, né, exibida, exposta, circulando na área ali de competição, porque eles entendem que aquilo é importante para mudar, transformar, e eles abraçam. Sim. Então, vamos fazer mais, vamos ajudar mais, vamos dar a mão para a gente salvar essas nossas crianças e ter um futuro melhor para todos aqui. Vocês estão de parabéns. Eu vou querer, na próxima edição, ser convidado para eu estar lá presente. Convidado. Faço questão de ir, tá? Independente de qual comunidade seja, né? Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Tá? Eu acho que todos estão ali para serem bem recebidos quando a gente trata com respeito, né? Me conta só uma coisa que eu vou perguntar para vocês três, assim, até peço de uma forma mais sucinta a resposta, aonde cada um quer estar na modalidade daqui a 10 anos. Vamos começar com o Cesário. Eu quero estar trazendo o título mundial para ser disputado no Rio de Janeiro. Maravilha, isso aí já é uma ambição e tanto, e vai ser realizado, eu tenho certeza disso. Eu acredito. E aí, Lino? Não é voltar para a Bahia, né? Nem no carnaval, né? Até porque já cancelaram o seu passaporte baiano, né? O presidente Cesário me amarrou, né? Mas, assim, daqui a 10 anos, eu quero ver o meu projeto, particularmente, Projeto Sempre Campeões, né? Sendo uma referência, né, para muita gente. Para replicar, né? Replicar, multiplicar. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, né? E essa molecada que hoje está lá, ele está à frente do projeto. E eu só acompanhar eles, entendeu? Mas não... E fazer com que eles, na verdade, entendam qual é o nosso trabalho, né? E ver o projeto Sempre Campeões, né, num patamar muito alto. Esse é o meu sonho. Maravilha. E vai conseguir. Amém. Persistência, perseverança, resiliência e resignação. Nelson, Você vai querer ver o Botafogo campeão de novo? Não, peraí, não entendi. Não. Olha, parabéns ao Botafogo, né, pelo título. E vai papar o outro agora domingo. Com certeza vai. E aí vai virar o ano, de repente vai papar a Recopa Sul-Americana também. Tem 6 aí. Foi muito interessante esse título do Botafogo. Você tem 3 anos de um norte-americano que vem do berço do marketing esportivo, né? Mas eu não sou Botafogo, não. Mas esse título caiu não de paraquedas, jamais, mas de um trabalho a curto prazo, de um investidor que veio no berço do marketing esportivo dos Estados Unidos. E aí a gente traça isso para o boxe, e aí? E o boxe, daqui a 10 anos, eu quero estar junto com essas feras aí, porque a minha luta não é nem no ringue, fora dele, do relacionamento, né? Eu sou jornalista há 25 anos,
E então a gente tem um bom relacionamento aí com a mídia. Esse é o meu trabalho. Eu também tenho uma performance em marketing. E aí, nisso tudo, a gente vai tentando falar aquilo que o Cesário e que o Lino falou, o que o Cesário falou e o Lino ratificou. Tornar sustentável com recurso, né? Então, o sucesso do evento não tem a menor dúvida de que vai abrir portas e que nós vamos ter marcas conosco. Já temos aí, o João Vitor veio acompanhar da Spectra, temos outras marcas em vista para que esteja junto conosco. Ou mal ou bem, a empresa que estiver conosco no circuito de boxe das comunidades, ela está praticando um conceito mundial que é um conceito ESG, tá? Por incrível que pareça, tem um conceito ESG dentro do boxe. Então, o objetivo é esse. Tá com eles, é um esporte que eu acompanho há muitos anos, nunca pratiquei, tá? Meu esporte era o futebol. Já sabe, gente, põe uma luva e batam nele. Mas, assim, é apaixonante o esporte, é bonito e é aquilo que o Sérgio falou, vai doutrinando bem, vai ajudando a família ali com dificuldade. Às vezes não tem o pai. Nós temos hoje no Brasil 11 milhões de crianças que não conhecem os seus pais, o pai. Nós temos 5 milhões de crianças que não têm o sobrenome do pai. Então, essas pessoas são os heróis anônimos do Rio de Janeiro, nem tanto porque eles já são mais conhecidos, mas nós temos heróis anônimos que são atletas. E essas crianças são multiplicadoras. Então, eu espero que daqui a 10 anos, vou estar com 58 anos, quero ver essa transformação do boxe para a sociedade como um todo, a sociedade principalmente que vive dentro das comunidades, dentro dos morros, dentro das favelas, porque ele transforma, o boxe transforma, é o esporte transformador, assim como o judô também, tá? Então são dois esportes que eu acho que tem tudo para desenvolver o potencial humano, o potencial de cada jovem. Maravilha! Tomando minha aguinha, porque é importante, vocês têm que se hidratar. Aí eu vou entrar na comunidade, ó o tio aí, ó. O Cesário, o tio do boxe, o tio do boxe, é isso aí que de repente a gente quer escutar. Não, com certeza. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade de tempo, vocês virem aqui para contar um pouco da história de cada um. Eu sei que é rápido, passa rápido, mas é importante, né, a gente multiplicar, né, o acesso, né, da história de vocês para as pessoas. A democratização da internet, do streamer, ela está aí para isso. Cada um tem na palma da sua mão o poder da escolha do que ele quer assistir, né? Então a gente não está mais naquela doutrina de que a gente só assiste o que é imposto para a gente. A internet, o streamer dá essa liberdade para todas. E isso que a gente quer nas comunidades, que cada um tenha escolha e possa escolher o esporte que queira fazer, que seja o boxe de preferência, né? Pode ser algum esporte que... Mas só o esporte que realmente vai tirar eles daquela situação, transformar a vida de todos e trazer mais sucesso, né? E trazer mais gente da Bahia para cá, né? E para finalizar, Nelson, é uma coisa que a gente conversou muito lá no evento na General Osório. Pessoal de apostas, né, Cesário? Hoje a gente vê aí as empresas de aposta online muito forte no Brasil, obviamente aquelas dentro da legislação. Sim. Olhem para o boxe, pessoal. Quem sabe aí teremos um parceiro a partir de 2025, uma grande bet aí para a gente fazer as apostas na categoria elite e fazer um trabalho bonito. Fazer uma transformação, né? Transformação, botar o boxe também como um evento em que as pessoas possam apostar com consciência e responsabilidade. Porque, maior por exemplo, de 18 anos e com responsabilidade. Existe um dado hoje no Brasil, Nelson, que diz o seguinte, que as pessoas da classe C e D, eles estão usando 30% do dinheiro reservado para o lazer em aposta. Isso é muito perigoso, né? É bom salientar isso. Mas... quem sabe aí em 2025 a gente consiga ter uma empresa desse porte para ajudar o desenvolvimento econômico do boxe e o desenvolvimento pessoal, social que esse esporte pode fazer no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa do boxe. Maravilha. Obrigado, gente. Mais uma vez aí. Só deixando aqui um recado aqui. Claro. Né? Amanhã
tem um carioca disputando o título brasileiro, que é o Luan. Muito bem lembrado, no profissional. Luan, verdade. Um abraço aí, irmão. Boa sorte. Macarrão, semana passada você perdeu, né? Mas amanhã eu vou torcer por você, tá? Já era, né? Tamo junto, irmão. Boa sorte. Que o Papai do Céu abençoe vocês aí. Desejar e que traga esse título brasileiro aí pro Rio de Janeiro. Isso. E desejar boas festas a todos também, né, Nelson? Sim, já é tempo, certeza, boas lógico. festas, um ótimo ano novo. E parabéns pelo trabalho do Multistúdio. Menos de um ano, um fenômeno que vai crescer aí assustadoramente. Vai sim. Nós estamos aqui numa praça de alimentação, com várias pessoas passando aqui ao nosso redor, interagindo com o conteúdo gerado, né? E eu convido vocês todos a virem aqui no shopping para conhecer o espaço, entender a proposta que é feita, estar assistindo a gravação de vários podcasts que são gerados aqui no Multistúdio, né? É uma possibilidade que vocês têm de estarem ao vivo assistindo o conteúdo que às vezes você só vai ter na palma da sua mão, tá bom? Gente, obrigado aí mais uma vez a paciência de vocês. Deixem likes, comentários, façam joinha. Bota luvinha de boxe, bota luvinha de boxe. Pois é muita coisa, vocês já sabem mais do que eu. Então, deixe seus comentários e tudo. E, até a próxima.